Bom, vamos falar agora sobre a microbiota normal que a gente encontra em vários locais diferentes do nosso corpo, começando com a flora oral. A nossa boca vai ser um dos locais mais colonizados no nosso corpo. A gente tem uma diversidade enorme de bactérias e até fungos crescendo lá. As principais vão ser bactérias do tipo Streptococcus, que a gente vai discutir bastante aqui nos próximos capítulos dessas aulas de microbiologia, e do gênero Lactobacillus também. A gente também pode ter fungos do gênero Candida, que geralmente não causam nenhum tipo de problema, mas numa pessoa um pouco imunodeprimida podem causar candidíase oral, que é o que o pessoal reconhece como sapinho, né? Bastante comum em bebês, lactentes, que são seres com a imunidade ainda um pouco imatura, ou seja, são imunodeprimidos e podem ter esse tipo de desbalanço da flora. E uma coisa interessante da boca é que a gente consegue, de certa forma, sentir as bactérias crescendo em cima dos nossos dentes. Pensa naquele dia que você foi cedo para a faculdade, daí as aulas eram muito pertinho uma da outra, não ia dar tempo de voltar em casa para almoçar. Você almoçou na faculdade, mas esqueceu a sua escova de dente em casa, então você só foi escovar seus dentes lá pelas 7 horas da noite, quando você finalmente chegou no seu apartamento. E aí, ao passar a língua em cima dos dentes, em vez de sentir aquele lisinho gostoso de dente limpinho, você sentiu uma coisa meio grossa, uma coisa áspera em cima dos dentes, como se fosse uma crosta. Essa crosta que você sente é o que a gente chama de biofilme, que é uma substância produzida pelas bactérias para se agarrarem na superfície que elas estão, no seu caso o dente, né? E também para poderem ficar próximas umas das outras. E isso você consegue sentir melhor quando tem uma superproliferação de bactérias na sua boca, o que acontece depois de um dia que você não escovou o dente e comeu mesmo assim. Então fique bastante atento a escovar os seus dentes, não deixe de fazer isso. E sempre que você passar a língua nos dentes e sentir o biofilme lá, pegue sua escova de dentes e vá já fazer uma limpeza nessa boca que está precisando. O biofilme e outras estruturas produzidas por bactérias vai ser uma coisa que a gente vai discutir na próxima aula em mais detalhes, tá? Então não se preocupe em lembrar todas as palavras, porque a gente vai falar mais dele na nossa próxima aula de características gerais de bactérias. A nossa flora esofagiana vai ser bastante parecida com a flora oral. A gente vai ter bactérias e leveduras derivadas da orofaringe e a maioria vão ser colonizadores transitórios, eles não ficam ali por muito tempo, se reproduzem um pouco, mas depois morrem porque chegam novas bactérias e tomam o lugar deles. E na flora estomacal a gente já vai ter tipos específicos de bactérias. Por quê? Não é toda bactéria que consegue crescer no nosso estômago. O estômago é um ambiente extremamente inóspito. A gente tem produção de ácido clorídrico lá, que é o ácido mais forte que a gente tem. Então, a maioria das bactérias não consegue sobreviver perante essas condições. Então, as únicas que colonizam o nosso estômago serão bactérias tolerantes a ácido, que a gente vai ter os tipos do gênero Lactobacillus e também bastante famosa, você provavelmente já ouviu falar, a Helicobacter pylori. A Helicobacter é um tipo de bactéria que pode colonizar o seu estômago sem te causar nenhum problema. Ela tá morando lá, tranquila, e você também tá tranquilo seguindo a sua vida, ou ela pode ser uma baita dor de cabeça. Ela causa gastrite, entre outros problemas gastrointestinais. E é extremamente comum infecção por H. pylori causando gastrite, uma das causas mais comuns de gastrite que a gente tem. Eu mesma, na minha prática clínica de pouco mais de um ano, já vi vários casos, já tratei vários casos também. Então é algo que se você for para a clínica, você vai ver bastante, com certeza. No nosso intestino, as condições também não são muito favoráveis a qualquer tipo de bactéria. Geralmente as bactérias gram-positivas, e eu vou reiterar que a gente ainda vai discutir bastante a diferença entre gram-positivas e negativas na próxima aula. As gram-positivas não sobrevivem muito bem ao nosso intestino. Lá tem bastante coisa acontecendo, bastante enzima sendo jogada, processos químicos, então não são todas que toleram. Geralmente as gram-negativas têm uma parede celular mais específica, elas têm algumas estruturas na sua parede que vão ser mais específicas
específicas mais resistentes, e então a gente vai ter uma grande população de gram-negativas nesse local, a gente quase não vê gram-positivas, e a gente vai ter também bactérias formadoras de esporos. Esporos vão ser algo que a gente também vai discutir na próxima aula. Um esporo é uma estrutura que a bactéria faz em que ela entra num estado vegetativo e ela espera ter condições adequadas para se desenvolver. Se você é fã de ficção científica, já viu filmes como Alien, ou mesmo Interestelar, um filme mais recente, todos esses filmes de viagem intergaláctica, que os astronautas precisam fazer viagens muito longas, que vão durar meses, anos, décadas, eles são colocados para dormir numa máquina que mantém o corpo deles e são acordados só quando estão chegando perto do destino final. Isso é uma coisa que infelizmente ainda não existe, né? Para humanos a gente não tem isso, mas as bactérias fazem mais ou menos parecido com isso, formando os esporos. Elas se colocam num estado vegetativo, se mantêm ali dentro do esporo, e aí quando elas encontram condições adequadas para sua sobrevivência, elas saem desse esporo e passam a viver novamente sob condições normais. A gente também vai discutir quais bactérias fazem esse tipo de estrutura, por que elas fazem e como elas fazem na próxima aula. Na nossa pele, o principal gênero de bactérias encontradas vão ser as estafilococcías, que a gente vai ter um capítulo só para estudá-las, tá? São causadoras de doenças importantes e também estão aí na nossa flora normal. Principalmente a gente tem a Staphylococcus aureus e a Staphylococcus epidermidis, tá? Então, são bactérias que a gente vai estudar bastante aqui, é uma das matérias mais importantes da microbiologia, mas elas podem ser meramente presentes na sua flora normal, não causadora de doença. É claro que se a gente tem um corte na pele que estava íntegra, essas bactérias podem se aproveitar disso para formar uma infecção, para ir para locais onde elas não deveriam estar, mas de forma normal, em condições normais, nada disso vai acontecer e elas vão estar lá só para te proteger. Por fim, eu vou discutir com vocês aqui as bactérias específicas do trato genital feminino. Vai ser principalmente composto de lactobacilos, Staphylococcus e Streptococcus, entre eles principalmente o Staphylococcus epidermidis e o Streptococcus agalacti, e outras enterobactérias por causa da proximidade ali com o fim do trato gastrointestinal. A gente pode ter algumas enterobactérias também. O Streptococcus agalacti é uma bactéria que, se ela está presente na flora normal do trato genital da mulher, ela pode causar bastante problema na hora do parto, porque essa bactéria é causadora de doenças gravíssimas no bebê recém-nascido. Então, no fim do pré-natal, a gente faz uma coleta de material vaginal dessa mulher, e se caso há o desenvolvimento em culturas de Streptococcus agalacti, a gente faz um tratamento antimicrobiano na hora do parto para que isso não vá causar nenhum problema para o feto. Então, a gente tem um exemplo aí de uma bactéria que, na mulher, ela não está causando muito problema. É uma bactéria bem normal, ela não causa nenhuma doença muito específica nesse contexto. Mas para o feto e para o bebê que está nascendo, o bebê recém-nascido, ela pode ser bastante perigosa. Então, nem todo mundo é vilão e mocinho, todo mundo tem um pouco de cada um. E um dado bastante curioso que foi provado recentemente é que mulheres em idade fértil possuem bactérias na parede uterina sem lhes causar nenhum tipo de infecção. São bactérias que estão lá, parte da flora normal do local. O útero é um local que a gente achava até pouco tempo que era 100% estéril, mas aparentemente algumas bactérias vivem lá em algumas mulheres em idade fértil e não causam nenhum tipo de problema, nenhum tipo de infecção. Tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Outro sítio que se achava que era totalmente estéril até recentemente é a placenta. Foi descoberto que alguns micro-organismos também vivem na placenta e isso não causa nenhum tipo de problema tanto para a mãe quanto para o feto. É lógico que a gente pode ter infecção desses sítios e é bastante grave o quadro, mas aparentemente, se são micro-organismos específicos e bastante contidos, eles não estão se proliferando muito, isso não implica nenhum problema tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, mas a gente está falando isso tudo e até agora talvez você não tenha entendido qual que é o benefício que essas bactérias podem trazer para a gente. Então a gente vai discutir isso agora. O que a gente pode ter de benefício com essas bactérias morando no nosso corpo?
A primeira coisa é que elas podem ocupar um espaço físico que poderia ser tomado por uma bactéria que é patogênica, que causaria doença. O que eu quero dizer com isso? Pensa você tá indo num show, recentemente teve o Lollapalooza, né? A gente tem bastante o Rock in Rio também. E aí você chega num desses shows gigantes, está lá vendo o palco que tem a banda que vai tocar que você quer ouvir, mas tá cheio de gente na frente do palco, você não vai conseguir chegar muito perto porque tá impossível de chegar até lá, porque fisicamente aquele espaço já foi tomado por outras pessoas. Se você tentar se enfiar ali, corre risco de você ser pisoteado e sofrer algum problema bem grave por causa disso, então não é um risco que vale a pena ser tomado. A mesma coisa ocorre no nosso corpo. Se a gente já tem um espaço físico que está totalmente tomado por outras bactérias, uma bactéria diferente não vai conseguir se enfiar ali no meio e tomar aquele espaço para si. A não ser que aconteça algo diferente, que essa bactéria seja predadora da outra e consiga tomar na marra o espaço, mas de uma forma geral isso não acontece e o fato da bactéria tomar aquele espaço físico já é uma grande defesa. Por isso que não é muito legal ficar usando sempre esses sabonetes antibacterianos, porque eles estão tirando essas bactérias e estão abrindo espaço para outras bactérias potencialmente ruins para você entrarem no local. Então tem que ter bastante parcimônia aí quando a gente vai usar esse tipo de produto. Esses micro-organismos podem ter contribuição para a produção de enzimas digestivas, auxiliando a função de alguns órgãos. E isso está dentro daquele tipo de doença que eu estou falando que está sendo bastante pesquisado, se não existe uma interferência da flora normal do sistema digestivo. Hoje em dia a gente tem até os probióticos, né, que muita gente toma para auxiliar na digestão. A gente tem aqueles iogurtes com lactobacilos. Ainda não existe exatamente uma prova que isso funciona tão bem assim, mas parece que as pesquisas estão tendo bons resultados e no futuro a gente talvez indique isso como um tratamento efetivo. Porque aparentemente para melhorar a sua digestão, se você está tendo problemas com isso, a gente precisa melhorar a flora bacteriana, porque ela vai ajudar a produzir enzimas para quebrar aqueles alimentos que você está consumindo. A flora normal estimula a imunidade de várias formas, porque o nosso sistema imune ele não pode ser nem 8 nem 80, ele não pode responder com bomba atômica a qualquer coisa que invada o nosso corpo, mas também não pode ficar quieto quando alguma coisa causa algum tipo de infecção. Então a flora tá lá para ele se acostumar, ver que não é qualquer coisa que precisa ser atacada com toda a força do sistema imune, mas também não deixar essa flora sair do controle. Se ela se reproduz muito, ela pode causar algum problema em potencial e isso vai ser controlado pelo sistema imune. Então ela serve tanto de estímulo para mais quanto para menos, um feedback positivo e negativo com relação ao sistema imune, e isso ajuda claramente na maturação que a gente vai ter das nossas células imunológicas. Elas também produzem várias enzimas, como as glicuronidases e as sulfatases, que favorecem a absorção de sais biliares e hormônios esteroides, além de vitaminas do complexo B e vitamina K. Então tá aí mais um exemplo da flora normal, ajudando a gente a metabolizar algumas substâncias, digeri-las e também seguir com a nossa fisiologia normal. Agora a gente vai falar mais especificamente sobre infecções. Nem tudo são flores nesse mundo da microbiologia. Aliás, a maioria das coisas não são flores. Quando a gente tem dano tecidual resultando em resposta inflamatória, isso é o que a gente denomina de infecção. E um patógeno, como eu já falei para vocês na última aula, pode causar infecção em indivíduos com defesas normais. Você, por exemplo, provavelmente é uma pessoa super saudável, mas você fica gripado de vez em quando, tem uma infecção urinária de vez em quando, porque isso está sendo causado por um patógeno que está te afetando. E a gente já discutiu o significado desse termo na última aula. Outros termos interessantes de você saber é comensal, que vão ser os seres vivos da flora normal. Eu já até cheguei a falar esse nome aqui antes. Comensais são aqueles que vivem no seu corpo sem te causar problema. Você alimenta eles com as suas excretas, com os próprios alimentos que você consome, e eles te protegem de outras bactérias que talvez não sejam tão boazinhas assim. E outro termo interessante da gente aprender é oportunista, que são micro-organismos que podem causar infecção em indivíduos com defesas diminuídas.
É aquilo que eu falei pra vocês da Cândida. A Cândida geralmente habita o nosso corpo normalmente, mas ela pode causar candidíase oral, pode causar candidíase vaginal, e a gente tem até outros casos mais graves, como a candidíase esofagiana. Esses quadros geralmente só vão ocorrer quando a gente tem uma pessoa imunodeprimida ou um desbalanço da flora normal e um desequilíbrio do sistema imune, não necessariamente uma imunodepressão. Muitas mulheres normais têm bastante candidíase vaginal de repetição, provavelmente mais por um desequilíbrio da flora vaginal. Mas outros quadros a gente vai ter provavelmente algum tipo de imunodeficiência, seja ela fisiológica por causa da idade da pessoa ou patológica, por exemplo, pela pessoa ter HIV. E mesmo a flora normal pode causar alguns danos no nosso corpo. É aquilo que eu falei para vocês, nem tudo são flores. E dando a oportunidade a quem não tinha feito nada até agora, pode ser que essa pessoa acabe causando um dano. É o caso da flora normal. Os principais danos que a gente tem sendo causados pela flora normal são o escape para outros sítios, ela vai para o lugar que ela não deveria estar, e como esse lugar não é para ter esse tipo de bactéria, ela acaba causando uma infecção com dano tecidual e inflamação. Isso é extremamente comum e vai causar alguns dos quadros mais comuns que a gente tem na nossa prática médica, como por exemplo apendicite, quando essas bactérias migram para o nosso apêndice, colecistite, quando elas migram para a nossa vesícula biliar, e infecções do trato urinário, quando a gente tem uma migração de bactérias para dentro da nossa bexiga, ou mesmo até para os rins, infecção de trato urinário mais alta, que a gente chama de pielonefrite, e é um quadro bastante grave, dependendo da pessoa. E infecções do trato urinário são mais comuns em mulheres por causa do tamanho da nossa uretra. Ela é mais curtinha e é mais fácil das bactérias subirem por ali. Por isso que vai ser uma doença bem mais comum na mulher do que no homem. E geralmente essas bactérias vão estar vindo do nosso sistema digestivo. Elas estão ali no ânus, no finalzinho do sistema digestivo. Às vezes, por algum motivo, acabam parando ali na região da uretra, seguem o caminho acima e acabam causando algum dano. Eu falei para vocês sobre bastante benefícios da flora normal que a gente pode ter com relação à digestão, mas ela também é muito implicada nos tumores malignos de intestino e reto. Parece que muitas bactérias que vivem nessa região fazem uma mudança no comportamento do sistema imune naquele local e influenciam no metabolismo de substâncias. Até mesmo quando a gente já tem um câncer, formando mais células tumorais e fazendo com que elas se multipliquem mais. Talvez se a gente tivesse outro tipo de bactéria nesse local, a gente não teria essa reprodução tão acelerada das células tumorais. Então vejam como tudo não é nem 100% bom, nem 100% ruim. Uma flora muito exacerbada e alguns tipos específicos de bactéria podem produzir mais tipos de câncer no nosso intestino e no reto, e na vigência dessa doença podem fazer com que ela se espalhe mais rápido e seja mais agressiva. A gente também parece ter uma certa influência de bactérias dos intestinos na doença inflamatória intestinal. Se você não sabe o que é isso, doença inflamatória intestinal é um termo genérico para doenças autoimunes dos nossos intestinos. É um tema bastante importante que você vai estudar na gastro provavelmente ainda. Os dois exemplos mais clássicos que a gente tem são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Não são quadros tão raros assim, você provavelmente vai ver alguns casos até a sua formatura. E a presença de alguns tipos específicos de bactérias nos intestinos parece influenciar essas doenças. Talvez a pessoa ter mais crises, ser mais difícil controlar o quadro, são coisas que estão sendo pesquisadas. No HIV, a presença do vírus e o tratamento com TARV influencia a alteração da microbiota e a translocação bacteriana. Posso ter falado um pouco de grego para vocês, mas já vou explicar. TARV é uma sigla para terapia antirretroviral, você ainda vai ouvir muito falar disso, e a pessoa que tem HIV, ela faz um tratamento com pelo menos 3 drogas antirretrovirais que vão controlar a reprodução do HIV dentro do corpo dela. E aparentemente a presença do vírus que acontece na pessoa que é infectada com HIV e o uso da TARV vão influenciar na microbiota, não vão ser as mesmas bactérias que vão colonizar o intestino daquela pessoa.
e parecem ter uma influência sobre a translocação bacteriana, que é justamente essas bactérias que mudam de local, elas passam para, por exemplo, o peritônio. Não era para ela estar no peritônio. O peritônio é um sítio estéril, mas ela passa ali do intestino para o peritônio e pode causar alguma infecção. Então, esse quadro vai ser mais comum na pessoa que tem HIV e está fazendo o tratamento certinho com TARV. Isso influencia também o grau inflamatório da pessoa que tem HIV. A pessoa que tem HIV, ela tá sempre tendo inflamação no corpo, por isso que ela é uma pessoa tão consumida, ela emagrece muito quando tem a doença, tem até aquele estereótipo meio negativo desse tipo de paciente, né? E isso é em grande parte por esse estado inflamatório, a gente vai falar disso quando discutir o HIV. E essa translocação bacteriana constante pode influenciar esse estado inflamatório. A gente também pode ter as infecções oportunistas e de escape, como eu falei para vocês, da Cândida, já dei o exemplo aqui, ou mesmo das bactérias da pele, que quando a gente tem um corte, elas podem ir lá e infectar e ter um quadro mais negativo, apesar delas serem protetoras de forma geral. Um conceito bem simples de entender que eu já expliquei bastante durante a aula. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não deixe de acompanhar as próximas aulas aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário falando o que você achou dessa aula e da aula anterior. Espero que as aulas estejam boas, que dê para entender tudo e vamos continuar esse estudo aí nas próximas semanas.